Muito boa tarde, Brasil. A gente não pode dizer que o ano já começou para valer, mas pelo menos hoje eu senti que o ano começou a começar, né? Movimentozinho mais nas pistas, alguns colégios, principalmente na área particular, né, dos colégios particulares, já retomando as aulas, né? O trânsito já um pouquinho mais pesado, e a gente já sente a cidade mais movimentada. Quero crer que aí na sua cidade a mesma coisa já deve estar acontecendo. Na área política, no entanto, nós continuamos vivendo uma mesmice, né? E tenho a impressão que até o carnaval passar, essa mesmice vai continuar. Basta você assistir os telejornais. Eu ontem via, por exemplo, à tarde, de 4 e pouquinho da tarde, via Pelágio na Globo News. Depois entrou a menina, como é que ela chama, Rócio? Às 6 horas da tarde. Mas a matéria que uma passou, não tiraram nem da sequência, a outra passou também, né? A Leilane Neuber, né? Daqui de Brasília, menina, né? Criada com a gente aqui. Então, sabe, e está difícil realmente. O que a gente pode conjecturar, né? Lula vai ser candidato? Vamos deixar, né? O Temer, será que vai ter coragem de ser candidato? Ele está falando que vai. Já está dizendo para meio mundo aí que, como diz o outro, se o povo exigir, eu estou aí. Que é a desculpa de todo político, né? Mas foram as pressões feitas aí, eu tive que aceitar, né? Por isso e só por isso a gente tem que fazer um programa baseado em quê? Em ciência. E aí eu conto com os meus amigos cientistas políticos, graças a Deus que eu os tenho, né? Começa aqui com o meu amigo Lucas de Sá, né? Faz tempo, desde o ano passado que eu não te vejo, né, mano, velho? Faz tempo. Boa tarde, Celso. Boa tarde, meu amigo de casa. Para nós é uma honra estar de volta aqui no seu programa pela primeira vez esse ano. Desse ano, poder né? falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente espera que teremos nesse ano. E esse ano a gente vai ter muito o que falar, fala a verdade, Agora, né? o ano vai chegando da metade para lá e certamente nossos assuntos só aumentarão. Porque é um ano de eleições, né? E o único momento que a gente não vai falar tanto de eleições vai ser na hora da Copa do Mundo. E aí todo brasileiro sabe, é técnico de futebol, você pode vir aqui também, né? E continuar o assunto. É verdade. Não é mesmo? Deixa eu apresentar também o Rócio Barreto. O Rócio eu já ouvi este ano. Já. Né? Tudo bem, Rócio? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a você de casa. Queria aqui falar novamente sobre o que eu espero desse ano de 2018. Desejo a cada um de vocês que tenham muitas realizações e que esse ano seja realmente diferente para todos nós, que possamos conquistar mais um espaço nesse nosso Brasil que a gente sente e quer que melhore bastante, seja em realizações pessoais, profissionais e tudo que a gente possa imaginar. Mas por que existe uma mesmice, hein? É isso que eu não entendo. Você pega, por exemplo, quando você vai falar de eleições, né, porque que vão acontecer agora em outubro, você visualiza quem são os candidatos, os mesmos. Exatamente. Celso, eu tenho participado de alguns debates, as pessoas vêm falando muito em renovação política, em deixar a velha política de lado. Aí eu pergunto, o que é renovação política? É trocar as caras, trocar os métodos de fazer política? Porque a gente fala assim, renovação política, fica muito subjetivo. Verdade. Fica muito subjetivo. Então, hoje eu acho que o brasileiro está pedindo para mudar as caras. Mudar as caras e mudar o jeito e mudar as atitudes, Celso. Porque a pessoa quer que falar de nova política, renovação política, é para que tenha realizações políticas diferentes das que a gente está tendo hoje. Que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, que a gente tenha uma saúde melhor, que tenha profissionais que possam atender, que tenha medicamento, que tenha uma escola pública, que dê condições de competir com as escolas particulares, como você citou. Ontem começou as aulas em diversas escolas particulares. As escolas públicas vão começar depois. Poderia começar também agora e dar um preparo adequado para que os alunos concorram de igual para igual quando for disputar um concurso público, um vestibular. Essa é a intenção. Então, a renovação política que as pessoas estão querendo é essa. Não apenas trocar as caras do político, chega realmente botar e o faça filho acontecer, pelo pai. né?
que se coloque em prática o que o Ministério acabou aprovando aí, de que nós, se você estudar numa escola do governo ou numa particular, se você mudar de escola, né, Lucas, você estaria simplesmente, né, trocando de escola, porque Sim. a matéria seria a mesma. Exatamente, né? um currículo, o mesmo currículo único. Exato. E tudo mais. Por que isso não acontece? É porque a política não deixa? Olha, Celso, não há dúvida de que tudo aquilo que diz respeito à execução ou implementação de políticas públicas necessariamente está ligado diretamente ao mundo político. Tudo que diz respeito à execução de políticas públicas tem a sua razão no mundo político. Eu só acho, sinceramente, que a temática renovação este ano, que estará muito presente nas eleições, eu não tenho dúvidas de que estará muito presente. Eu só tenho dúvidas sobre a intensidade que a temática renovação vai se fazer presente dentro do nosso debate. O que eu consigo perceber é de que, apesar de isso tudo começou há 3 ou 4 anos atrás, vale a gente lembrar que logo após a eleição da presidente Dilma, tudo que se falava no país já era de renovação e de mudança de métodos. Eu tenho algum receio de que essa temática tenha ficado desgastada ao longo dos anos e que não chegue com o fôlego necessário para uma renovação verdadeira na eleição. Se falou tanto em renovação ao longo desses 3 anos que na hora que mais precisar falar, essa temática terá ficado desgastada. Sem contar que a gente corre o risco aí é puramente uma batalha de marketing, mas como é um ano em que boa parte das questões econômicas da eleição vão estar ligadas à palavra continuidade, porque a verdade é que na economia a maioria dos candidatos, pela plataforma que a gente conhece, vai defender continuidade do que tem sido feito, especialmente no governo Michel Temer, que haja aí um contraponto lógico no marketing entre a continuidade necessária na economia e a renovação necessária no campo político. Né? Por isso eu acredito muito na temática renovação, mas tenho minhas dúvidas sobre em qual gás que ela terá para chegar nas nossas eleições. Como a gente sente, e a gente até também gostaria que acontecesse, né? A mudança de cara seria muito importante. Mas isso caiu por terra com a mini reforma política, não caiu, não, Rosso? Caiu. Nós vamos acabar elegendo os mesmos? Celso, sem dúvida. O Lucas falou aí que todo mundo vem falando em renovação, mas agora diversas pessoas que eu ouço falar em renovação, muitas dessas pessoas falam assim, eu não vou votar em candidato nenhum porque os candidatos são todos ruins. Eu não vou votar, eu prefiro pagar a multinha do TSE ali de R$3 e pouquinho e não vou votar. Só em a pessoa ter uma atitude dessa, um pensamento dessa forma, ela já está trabalhando contra a renovação. Porque os políticos profissionais, os que aí estão, os que ocupam as cadeiras do Congresso Nacional hoje, grande parte desses políticos, além de estar no poder, o poder da máquina, com diversos cargos, esses mesmos políticos têm seus cabos eleitorais e têm seu curral eleitoral, o qual não vai deixar de votar 1 minuto. Em nenhuma oportunidade eles vão deixar de votar. E se as pessoas de bem, que querem a renovação, estiver tomando uma atitude dessa, eu não vou votar, aí as coisas já começam a dar continuidade a esses mesmos políticos, a essas mesmas caras, Celso, e a renovação vai por água abaixo e a mesmice continua. Na falta de novos nomes, né, e nomes competentes, gente que tenha feito uma história política, você não vê mais, cara. Esse cara foi um grande prefeito daquela cidade, aí ele foi eleito, né, deputado, trabalhou pela região, aí ele foi para governador de estado, foi um ótimo governador de estado, com certeza será um exímio presidente da República. Aí você conta, tem lá, pega, usar uma das mãos só. Aí você fala assim, quem? Esse, Esse aqui, Esse aqui, sobrou meio. Verdade, Celso. A gente precisa de uma escola que tenha um pouquinho mais de história política. Não tem. Eu sou do tempo de Adhemar de Barros, Jânio Quadros. Sim. E outras coisas mais. E era batido e falado, por exemplo, né? O jargão para Adhemar de Barros era exatamente rouba, mas faz. Né? Nós temos ouvido isso agora recentemente.
Ah, não, mas ele rouba, mas faz. E aí o cara chega lá no topo da pirâmide da consulta pública, né? É verdade. Eu conversava com um pretenso candidato a deputado distrital de Brasília e ele passou pela Caixa de Pandora. E ele falou, rapaz, mas aí você não vai tropeçar, não. Não vai ser desgastante você ter que enfrentar o público. Ele falou, não, eu tenho andado por aí e o pessoal está sentindo saudade da gente. Porque a gente fazia. Ou seja, eu roubava, mas fazia. Cara, quando é que nós vamos sair disso, Lucas? Olha, Celso... Só quando o seu filho for cientista político, não? Olha, e eu não sei... E você nem filho tem ainda, né? Você dizia aí, Adhemar de Barros, que inaugurou essa espécie de jargão, né? E olha de quantos anos nós estamos falando. Bota, né? E quantos... Ainda bem que eu era de colo naquele tempo, mas já ouvia, né? Quantas gerações de políticos não adotaram ou tiveram, pelos seus eleitores adotados, este mesmo jargão ao longo dos anos? Isso, ao meu ver, só mostra uma coisa. Apesar de tudo que acontece e de tudo que muitas vezes as pessoas verbalizam, a questão da ética, e aí vamos separar um pouco de ética e de moralidade, vamos falar especificamente de ética. A questão da ética não é tão balizar para o eleitor brasileiro na hora de escolher seu candidato. Pode parecer duro isso que eu estou falando aqui, mas fosse a questão da ética uma questão definitiva na escolha do seu candidato, nós jamais teríamos no Brasil eleito pessoas com esse tipo de jargão do Adhemar de Barros. Nós tivemos vários governadores, não só aqui no Distrito Federal, no Maranhão, no Amapá, vários políticos do Executivo carregaram consigo essa espécie de jargão, do rouba, mas faz. Rapaz, a maioria do pessoal que passou pela Caixa de Pandora, se saísse candidato e fosse permitido que isso acontecesse, nós teríamos um governador que fazia parte da Caixa de Pandora, eleito em primeiro turno, porque não apareceu um outro nome que disputasse com ele. Isso não revela, não é que as pessoas são desatenciosas com a ética ou são moralmente corrompidas, não é isso. O eleitor é tão carente de políticos competentes e competentes em dar o básico ao eleitor, ele é tão carente desse tipo de competência que ele, por muitas vezes, escolhe passar por cima do seu escudo moral, mas votar em alguém minimamente competente do que arriscar numa pessoa que às vezes ele até confia na moralidade, mas que será um incompetente na gestão. É assim que pensa parte do eleitor, certamente não é a totalidade, e a gente tem visto isso mudar ao longo do tempo. Agora, eu não sei se vai ser a tempo dos meus filhos, viu? Tomara que seja, pelo amor de Deus. Nós não aguentamos mais tempo, não. Brasília, por exemplo, se pegar mais 4 anos de ostracismo, nós estamos mortos, mano, velho. Verdade, precisa... Podemos devolver para Goiânia e pedir desculpa pelos estragos. Precisa de uma gestão, Celso. Brasília já tem uma população acima de 3 estados, milhões, né? Exatamente. Eu acredito que já está superando Sergipe, já está superando Piauí, Amapá já superou, Roraima já superou e outros estados já superou em número de habitantes e, no entanto, além da gente ter rendimento, ter receita do próprio Distrito Federal, a gente tem uma complementação do Fundo Nacional. Então, Celso, a gente tem receita o suficiente para que Brasília seja um exemplo de moralidade, de gestão pública. Aqui dá para aplicar e fazer vitrine para diversos estados, do modo que poderia virar o Distrito Federal. Brasília poderia ser uma ótima referência na melhoria e na melhor aplicação dos recursos. Nós tivemos governadores aqui em Brasília que chegaram a ser citados como futuros candidatos à presidência da República. E alguns corajosos, como o Cristóvão, por exemplo, que saiu e parece estar com coragem de sair de novo. Exatamente. Né? O próprio Arruda foi cotado para ser candidato a vice-presidente da República de uma chapa. Exatamente. Não acontecesse a Pandora naquele momento em que o Durval Barbosa botou a boca no trombone, né? Ele, com certeza, na outra eleição, eu acredito que ele simplesmente seria um candidato. Exatamente. A nível nacional. Então, sabe, o povo quer gente que faça.
Não, exatamente. O povo quer, Celso, porque o povo quer ver realização. O povo quer políticas públicas palpáveis, que elas possam sentir e ver. E ver, é verdade. Exatamente. Eu vou dar um exemplo claro. Quando o governador Roriz inaugurou a Samambaia, ele entregou a cidade sem o saneamento de infraestrutura de águas pluviais. Botou lá. O Cristóvão Buarque assumiu o governo e fez a infraestrutura do esgoto e de águas pluviais em Samambaia. As pessoas reclamavam por conta da poeira e dos buracos. Verdade. Mas se não tiver infraestrutura, você não pode botar o asfalto. Não. Agora, as pessoas gostam mais do político que bota o asfalto, que tira a poeira deles, mas não dê a infraestrutura. Mesmo que depois tenha que quebrar. Como já fizeram aqui em Brasília, Exatamente. asfaltaram primeiro em alguns setores assim que o e povo depois pensa. cavucaram tudo de novo para poder botar águas pluviais, rede de esgoto, passar... E gastar mais um dinheiro. Meu Deus do céu. Oi, Maria Rosa. Boa tarde, querida. Diga aí, Rosa. Boa tarde aos entrevistados. Boa tarde. Tava com saudade de você também. Diga. O eleitor, ele tem que prestar atenção que a fila de ladrões aí de candidatos à presidência está grande. Aham. O brasileiro é muito esquecido. Verdade. O Paulo Duarte, por exemplo, não deu conta de governar Brasília, que os professores só andavam de greve. Ele vai governar o país como presidente da República? Não vai. Então vai afundar mesmo. Mas Marina Silva, a maioria dessa calçada aí, esquece desse povo, pelo amor de Deus. Senão o Brasil, o povo vai morrer seguindo a rede. Até agora eu só vejo aí mesmo Jair Bolsonaro para a presidência, para o restante aqui de Brasília, governador, deputado distrital, não vejo ninguém apto aí a esses cargos. Que faremos. Por favor, eleitor, acorde, pelo amor de Deus. Tá bem, Rosa. Ok, querida. Um grande abraço, viu, Rosa? Saudade de você. Falou com propriedade. Não, a Rosa é daquela, ela é curta e grossa. Falou com ela fala propriedade. com poucas palavras, ela expressa tudo aquilo que a população fica comentando 24 horas por dia, né? Exatamente. É brincadeira. Mas chegamos num ponto, e o povo brasileiro está com a mesma opinião da Rosa. Ou reelegemos o Lula, trazemos o Lula mais uma vez, ou quem é o segundo da lista? Polarização. Bolsonaro. A polarização, hein? Não é? Você sabe que esse assunto, Celso, tem sido alvo de debates, especialmente nas últimas semanas, e debates dos mais diversos níveis possíveis. Se é possível, e esse debate eu estou pondo aqui agora, se é possível e, se possível, em que grau nós teremos uma possível transferência de votos, não voluntária, mas involuntária, num cenário onde de impossibilidade de candidatura do ex-presidente Lula. Quantos por cento dos votos do ex-presidente Lula iriam para o candidato Jair Bolsonaro? Em tese, numa avaliação mais rasa, claro que você diria que, ora, nenhum. Estão em campos opostos da política. Completamente. Quando se falava em eleição polarizada, os dois polos eram exatamente os dois. Mas aí há fatores a se discutir aí. Por exemplo, parte do eleitorado nordestino, e eu estou falando isso para casar com a discussão que a gente estava tendo aqui, de que muitas vezes, eu não estou dizendo que é todo, mas imagine que parte do eleitorado do ex-presidente Lula não concorda 100% com as ideias do Partido dos Trabalhadores, mas faz uma avaliação muito simples sobre a sua vida. Ora, enquanto esse cara foi presidente, a minha vida melhorou. E parte do Brasil pode dizer isso com propriedade. Pode. Ora, enquanto esse cara foi presidente, a minha vida melhorou. Eu posso não concordar com o que ele está dizendo, posso até achar que ele não é tão honesto, mas enquanto ele foi presidente, minha vida melhorou. Este cara tem um laço quase que pessoal
com o presidente Lula. Ele não é o eleitor típico do PT, ele é um eleitor do Lula. Este cara, em sendo nordestino, tem uma grande probabilidade de ser naturalmente conservador. A gente sabe que o conservadorismo é maior em dadas regiões do país. E aí eu acho que há uma probabilidade, sim, de uma parte do eleitor do ex-presidente Lula, na impossibilidade dele ser candidato, migrar, sim, para o candidato Jair Bolsonaro. Até porque, lamentavelmente, o PT não tem outro nome. Estão querendo trazer o Haddad para a história. O Haddad já tropeçou na prefeitura de São Paulo, saiu, como diz, desgastado de lá de dentro. Mas aí, Celso, não é um problema do PT. Não pega, por exemplo, o mote que o elegeu, que ele saiu bem de um ministério, né, da educação na época, não é isso? Exato. Né? Ele foi um bom ministro, mas aí, como diz, se elege prefeito, não consegue fazer absolutamente nada. Até porque governar não está só no querer, né? Está num tal de um jogo de cintura político que o cara tem que ter. Raimundo, boa tarde. Oi, Raimundo. Não estou tendo retorno aqui, Edson. Vê se caiu a ligação aí. Se ligar de novo, me passa que aí eu paro de falar e travo meus colegas aqui. Você ia falando, Celso, no Haddad, que fez um excelente ministério da educação. Foi um bom ministro. Um bom ministro, e quando chegou na prefeitura de São Paulo, ele tropeçou. É porque o tipo de política que o Haddad fez em São Paulo são essas políticas que eu dei o exemplo agora, de políticas invisíveis. São políticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida, não visíveis a ponto da pessoa o conhecer e reconhecer como alguém que melhorou a vida dele naquele município. Então ele não tem esse reconhecimento. Ele faz parte de prefeitos de uma casta intelectual que trabalha no sentido de melhorar a estrutura antes de ter o pavimento. Deixa eu atender o Raimundo. Oi, Raimundo. Boa tarde, querido. Pois não, Raimundo. Oi, olá. Vamos lá. Bem, graças a Deus. No programa aí, aliás, que pode ser uma Diga. É o seguinte, nós estamos falando da renovação política nas próximas eleições. Sim. Mas o sistema eleitoral brasileiro, ele é confiável? Essa urna, a gente pode confiar nela? Será? É boa pergunta, né? Celso, a gente vê muitas desconfianças, a gente viu o teste agora, os hackers conseguiram invadir. Convidados pelo próprio TSE. Convidados pela Justiça Eleitoral. Fizeram, não foram? Coisa de 10 dias lá. Exatamente. Os meninos que sabem mexer com isso como ninguém. Exatamente. Né? A gente não tem tanta confiança assim na urna eletrônica, mas o tipo de renovação é o voto dado ali, seja na urna eletrônica, seja na cédula de papel, seria a escolha, tanto das pessoas que vão escolher os candidatos voltados para a renovação política, quanto a cara dos candidatos que vão estar expostas para pleitear um cargo eletivo agora. Essa renovação que a gente precisa trabalhar. Não é por ser o filho do deputado, por ser filho do senador, do governador, que vai vir com o velho ranço da política e medidas da velha política. São novas ideias. As lideranças, o Rosso deve lembrar um pouquinho mais disso, o Lucas talvez não tenha apego tanto, né? As lideranças antigamente nasciam dentro das escolas. Isso. Começava lá no ginásio. Exatamente. Que eu fazia, né? E tinha um grêmio. O Grêmio estudantil, Estudantil. E o cara que era presidente daquele Grêmio era o cara, ou a cara. Que eu já vi mulheres também presidir. E olha, naquele tempo que era difícil botar mulher. Mas tinha mulher também presidindo. Porque mostrava que nasceu para aquilo. Politicamente correta, né? Você ia para a sua universidade, para a sua faculdade, a mesma coisa acontecia. Exatamente. Nós trazíamos gente que passaram lá por essas faculdades da vida aí para botar dentro do Congresso Nacional. Hoje você não está tendo política nem dentro das escolas, mano, velho. Olha, Celso, antes deixa eu voltar na pergunta do eleitor, do amigo aí, só para poder dizer uma coisa sobre a questão da urna. Da urna. E aí da minha opinião pessoal. Eu acho que a justiça eleitoral e, sobretudo, as questões técnicas ligadas ao sistema eleitoral brasileiro estão
hoje entre as 10 instituições mais confiáveis desse país. Estou dizendo com isso que é infalível, não. Mas pode ter certeza que essa questão está entre as 10 mais confiáveis do país, por alguns motivos. Imagine você que para fraudar uma urna, quando a gente frauda, é porque a gente pensa, nosso pensamento é analógico. Né? Fraudar uma eleição é ir lá numa cédula e mudar o candidato que votou. Só que isso, numa eleição eletrônica como é a nossa, são muitos passos anteriores. Você conseguir, e olha que ainda assim isso é extremamente raro, de muito conseguir tempo também, entrar no sistema do TSE, conseguir entrar numa urna, não numa urna que na hora da urna você não entra, porque ela não está conectada à internet, o cara tira o disco de lá. Mas conseguir entrar no sistema do TSE já é extremamente raro. A partir daí ainda conseguir mudar o resultado de uma eleição seria alguma coisa, enfim, extraordinária. Sobre isso, eu ouso dizer, é algumas vezes mais confiável isso que nós temos do que o papelzinho que a gente tinha algumas décadas atrás. Você chegou a votar naquele tempo que você levava a cédula que o deputado ou o candidato te dava, não? Já. E aí ele tinha como, meu amigo, a gente ia de bolso cheio aqui e trocava lá tudinho. Né? Deixa eu atender o cidadão do Rio de Janeiro, você continua porque você não respondeu a colocação, né? Oi, Marilson, boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde. Pode dizer. Boa tarde. Pois não, pode falar. Aquela história que não sei se foi comentado, se é comento só, é a realidade dos 8 bilhões que foi retirado da empresa do Joel Batista. Aquilo ali foi fora da imprensa, as pessoas não estão presas, que acusou Lula de ter colaborado para retirar esses 8 bilhões daquilo do emprego brasileiro para dar para 78% do Joel. Isso foi invento, foi comento, foi a pessoa não está presa que inventou isso? Ou é a realidade que ele tirou dentro de 8 bilhões daqui? O BNDES, que é um banco social. É verdade, ainda não mergulharam lá dentro, né, querido? Né? Passaram por cima do BNDES, né? Andaram dando umas cutucadas ali só, exatamente. Aliás, só foram para cima da Petrobras. O restante, né? Não mergulharam na Caixa Econômica, não mergulharam no Banco do Brasil, no BNDES, viu, mano velho? Foi não? Caiu a ligação? Né? É triste, mas é verdade. O dia que passarem esse Brasil a limpo, aí nós vamos ser obrigados a votar em novas pessoas para serem os nossos futuros políticos. É verdade. Porque o resto vai estar, né, tudo em casa. Assim a gente aguarda. Porque bota a tornozeleira e fica em casa. Exatamente. A gente aguarda que seja feito essa passada limpo mesmo, porque o brasileiro está cansado de ser roubado, de ser ludibriado, de ser enganado por todo, além da própria globalização, das instituições que a gente acharia que deveriam ser sérias. A gente sempre tem pessoas tirando o dinheiro do contribuinte, fazendo investimentos desnecessários, sem a necessidade do contribuinte mesmo. O contribuinte paga por uma coisa e o dinheiro é investido em outra. Então, as pessoas querem, Celso, uma qualidade de vida melhor. As pessoas querem que o dinheiro delas seja empregado num hospital de qualidade, que elas tenham atendimento, que elas saiam da invisibilidade, que ela possa ter o seu trabalho e dignamente poder educar a sua família, dar uma condição melhor de vida para a sua família. Isso que as pessoas querem. Então, a gente tem que passar o Brasil a limpo mesmo, tirar esses políticos que aí estão, que faz negociata aqui, negociata acolá, que recebe recebe bônus para votar um determinado projeto, seja do executivo. E essa briga toda, Celso, as pessoas cansaram disso. Elas querem um gestor público comprometido, como você deu exemplo aí, o camarada foi um bom prefeito, foi um bom parlamentar, um bom governador. Exatamente. Uma carreira política responsável. Uma carreira política responsável, estadista, que as pessoas que estejam preocupadas mesmo com a sociedade, para dar retribuição social do que elas empregam. Eu fico imaginando o que o Lucas fica pensando, né? O Lucas é um menino, assim, perto de nós dois aqui, né? Tem a idade dos nossos filhos, né? Isso. Então, você não viu esses caras trabalhando lá atrás, né?
E certamente, Celso, o que eu posso dizer sobre... A gente já tinha abordado esse assunto aqui anteriormente, sobre construção de carreira de um político, às vezes começando na política estudantil. O que eu posso dizer, na minha modesta opinião, é que a gente não vive mais nesse mundo. E viverá cada dia menos, cada dia mais num mundo menos parecido com isso. Quantas não foram as inovações do mundo da comunicação nas últimas 2 décadas? E quais mais serão essas inovações? Imagine você que falar de Instagram há 2 décadas atrás, o que seria? E falar do potencial que isso teria de influência na vida das pessoas. E aí eu pergunto, quem é capaz de prever as influências de comunicação, os métodos de comunicação que nós teremos daqui a 20 anos? Verdade. As lideranças se construíam nesse espaço porque era nesse espaço onde elas tinham um palanque para falar para a maioria. Uma liderança nascia no movimento estudantil porque era lá que tinham pessoas para escutar o que essa liderança tinha a falar. E ele tinha alguma coisa a falar. Hoje, para você fazer política estudantil, você não precisa mais subir no palanque da sua faculdade. Para criticar os problemas de uma faculdade, hoje, você não precisa mais nem ser aluno dela. Aliás, você não precisa nem estar aqui no Brasil, né? A influência tá na palma da mão em qualquer lugar do mundo, digital. Né? E este mundo, o mundo da informação, é altamente globalizado. E esse tipo de influência cada vez vai crescer mais. E olha que nós estamos num país em que nós ainda temos um conflito de gerações. Veja que a minha geração é a última geração que nasceu sem a internet, embora com poucos anos de vida a gente já tenha que ter tido a se acostumar com esse tipo de coisa. Mas a geração a partir da minha já nasceu sob o signo da internet, já nasceu com uma foto sua no Facebook. Isso tem uma diferença enorme da forma como essa pessoa vai encarar a vida e da forma como essa pessoa verá as lideranças políticas que a ela vão interessar. E esse mundo, a bem da verdade, também é um mundo que necessita de muito mais velocidade. Esse mundo não tem mais a capacidade de esperar uma liderança, né, Rócio, nascer no movimento estudantil, ser vereador, deputado, governador, para depois querer ser presidente. Esse mundo não tem essa paciência. Ele quer um competente agora. Ele tem condição de ser presidente. Quando a gente viu o professor Raimundo, né, saudade de Chico Anísio, né? Aliás, estão fazendo agora, né? O próprio filho do Chico está fazendo, né? E tudo mais, né? Quando ele falava vapt-vupt, né? Lá um dos meninos lá da escola. É o que o povo quer agora, né? Agora é mais do que vapt-vupt mesmo. Claro, né? Isso se reflete na política, né? E como se reflete, né? Esse tipo... Você vê, tá aí um exemplo, 2 exemplos eu vou citar aqui para mostrar das mudanças que nós estamos sofrendo. Olha só essa candidatura ou a pré-candidatura relâmpago do prefeito de São Paulo à presidência da República. Perto do que você está falando, é alguém que nasceu ontem para a política, mas ele se elegeu assim como o prefeito de São Paulo, mas é alguém que, né, o Rossi estava... Não, Brasília hoje já é maior do que Roraima, maior do que não sei o quê. São Paulo é maior do que tudo isso junto, mano. A cidade de São Paulo. E com um ano de prefeito, ele era pré-candidato à presidência da República, figurando com 5, 6% nas eleições, nas pesquisas. 5, 6% nas pesquisas. Tudo isso graças a um mundo de informação globalizada, sobretudo, né? E o talento que ele mesmo tem de se adaptar a esse novo mundo. O outro exemplo está aí consciente, nós estamos vendo, e claramente o primeiro candidato à República, eu uso dizer isso, mas é o primeiro candidato à República do nosso país, com chance real de ser eleito, nascido quase que exclusivamente no ambiente da internet. E esse homem é Jair Bolsonaro. Independente do formato ideológico da candidatura do Jair Bolsonaro, imagine você quem seria o deputado Jair Bolsonaro não fosse os meios de comunicação, sobretudo da internet. Verdade. Quantas eram as aparições na televisão do deputado Jair Bolsonaro há 2 anos atrás? 0 à esquerda.
Deputado Jair Bolsonaro Só quando ele falava é hoje o político mais citado em todas as redes sociais do Brasil. Ele é um candidato que nasceu quase que exclusivamente na internet. Muita gente achou que o primeiro candidato nascido da internet teria um viés ideológico extremamente diferente, no outro polo do Jair Bolsonaro. Não foi a verdade. Surpreendeu a todos os analistas. Mas a verdade é quem mais sabe usar, é quem mais tem os seus preparado para isso, né? As coisas replicadas. Tem uma equipe só para isso. Quem tem o maior número de reações. E aí pode ser a favor, enfim, é um like ou é um dislike. Mas o fato é que é ele quem tem mais reações. É o que olha só o mundo que nós vivemos. Eu busquei o jargão lá fora, né, dos áureos tempos de 50 anos atrás, rouba mais paz, mas como diz o outro, havia um jargão naquele tempo também que era muito difícil a comunicação. Fale mal, mas fale de mim. Claro, verdade. Claro. Contanto que eu esteja na mídia, pode falar até mal. Não tem problema. E você está dizendo que isso agora é vapt-vupt, né? Claro que é, claro que é. Agora bateu, valeu em qualquer lugar do mundo. E os comentários chegam imediatamente. Né? A comunicação ficou muito instantânea, Celso, e isso daí reflete bastante. A gente vê as manifestações, o Luca falou bem aqui em relação ao Bolsonaro, a movimentação que ele faz pela internet. Isso mostra as pesquisas dos 65% dos eleitores do Bolsonaro estão entre 16 e 29 anos. Verdade. É juventude. 65% dos eleitores dele são jovens, de 16 a 29 anos. Então, a gente vê isso daí refletido pelo uso das redes sociais, a comunicação mais direta, mais focada. Hoje as pessoas não se preocupam em assistir um programa de 30 minutos, de 15 minutos. Os vídeos que elas veem de 15 segundos. E em 5, 6 segundos elas decidem se vão assistir o vídeo ou não. Você manda um vídeo no WhatsApp, 5 segundos, não vou ver, cancela. Se a pessoa gostar do vídeo, assiste, desde que o vídeo tenha entre 15 até 45 segundos no máximo. Mais do que isso, as pessoas não assistem, não tem saco para ouvir. Então, essa é a geração Y e a geração X, a qual o Lucas se refere. A geração X já está um pouco afastada disso aí, mas a geração Y e a geração Z, essa aí é o menino que já nasce com o smartphone na mão. Então, esses aí serão os que farão a campanha política. Nos cargos majoritários das próximas eleições, nós teremos basicamente uma definição, então, através dos meios. Olha, Celso, é importante dizer exatamente o que isso significa no mundo hoje. Como eu disse, essa questão da influência digital nas eleições, ela é crescente e sem volta. Ela vai crescer cada dia mais. Não significa que hoje ela é o que há de principal, né? É o que eu disse, hoje nós ainda temos um conflito de gerações, né? A sua geração, por exemplo, embora hoje já esteja dentro do mundo digital, sofre uma influência muito menor do que a minha geração, por exemplo. Certamente nós teremos isso consolidado no Brasil num prazo de 30 ou 40 anos. Certamente não se fará um candidato que não seja o mais apoiado nos meios de comunicação, né? Hoje isso é só um fator. Agora, é um fator crescente e que tende a ser dominante. É isso que a gente tem que entender. Mas hoje, em qualquer região do Brasil, vamos pegar o Brasil só, né? Você vai lá no Nordeste, lá onde o vento faz a curva, né? Enquanto vai para o lado sul, leste, oeste, né? Onde o vento estiver fazendo a curva para não sair para fora do Brasil, lá o cara tá lá digitando na palma da mão, mano, velho. Hoje não tem, ó, nós somos 200 milhões de brasileiros, parece-me que tem perto de 250 milhões de aparelhos na palma da mão, que os caras hoje vivem com 3, 4 de pendurado. A pessoa chegava na sua casa, Celso, e pedia um copo d'água. Hoje ela chega e pede a senha do Wi-Fi. É a primeira coisa que pede, né, rapaz? Exatamente, a senha do Wi-Fi. E Celso, isso aí, como o Lucas falou, é um caminho sem volta. Não tem como, é crescente. Os marqueteiros falam que o marketing digital será responsável por 30% dos eleitores nas eleições de 2018. Eu acredito que vai ser mais. Eu acho que entre 40% e 45%. Ainda tem que ter a sola de sapato, porque o Lucas esclareceu bastante aí. Esse conflito de gerações ainda precisa. Pessoas da sua idade ou mais passam mais tempo na televisão, mesmo que tenha acesso ao celular, do que o celular.
Agora, as crianças, os jovens e os jovens adultos passam mais tempo no celular. Até a televisão, ela já teve consciência de que as pessoas têm mais o acesso digital, que tem a Globoplay, que você assiste metade do filme hoje, metade da novela amanhã, outra parte quando você puder, de madrugada, porque as pessoas não param mais aí e a televisão deixou de ser estática e a comunicação deixou de ser estática a partir da internet, a partir do smartphone. Para a gente começar a concluir o programa de hoje... Poxa, já? Né? É importante quando o programa é bom, passa rápido, mano, velho. Né? Nós estamos com 10 minutos. E aí tem que falar um pouquinho de Brasília também, senão, né? Na área nacional. Nós citamos o Bolsonaro, que está bem na fita. O presidente Lula ainda continua bem na fita. Bambiou, né? Se deixarem, ele com certeza será um dos dois que poderá chegar a um segundo turno, né? Voto não se muda para o líder como ele, não se muda da noite para o dia. Né? Não transfere. Transferir ele não transfere, não. Se for para ele se elege. Né? Quem mais poderia aparecer, por exemplo? Olha, desses que estão sendo colocados aí, na sua visão científica, acima de tudo. Claro. Esse momento é o momento de descobrir, do ponto de vista de uma análise técnica, qual que é esse momento? É descobrir primeiro qual é o impacto da condenação do presidente Lula, em segunda instância, no seu próprio eleitorado. Quantos por cento dos votos que ele, na última pesquisa, ostentou, quantos por cento ele cairá a partir dessa condenação? Numa próxima pesquisa. Numa próxima pesquisa. Este é o primeiro momento. Certo. A partir daí, uma outra análise muito importante. A análise hoje é por quanto tempo o ex-presidente Lula conseguirá ser candidato. A possibilidade dele ser empossado presidente, mesmo que eleito, essa possibilidade hoje já é remota do ponto de vista percentual. Você já pode dizer que a possibilidade dele ser empossada é remota. Agora, a possibilidade dele ser candidato não é tão remota assim. Então, qual que é o fator determinante? É o tempo o qual o presidente Lula permanecerá candidato. Né? E aí, a partir dessa análise do tempo que ele permanecerá candidato, é que a gente tem que partir para a análise. Para onde vão esses 25% de votos dedicados inicialmente ao ex-presidente Lula? Quem serão os candidatos capazes de se beneficiar desses votos? Seja pela proximidade de programa, seja pela proximidade com a própria figura do Lula, ou por outros fatores que são outros tantos e a gente pode analisar. O que eu posso dizer, Celso, é que eu vejo o óbvio, que tem candidatos que têm perfis mais parecidos, que podem levar essa vantagem. A candidata Marina Silva pode se aproveitar desse momento para dar uma virada na sua linha, porque hoje ela está numa linha decrescente, mas é uma candidata com um potencial de votos. Alguém que teve mais de 20 milhões de votos, você não pode desconsiderar há 4 anos atrás. É a oportunidade que ela tem de dar uma virada na curva dela. Candidatos como Ciro Gomes, que ainda buscam um apoio oficial do PT, tem também um potencial de crescimento. E aí eu vejo 2 fatores do ponto de vista de arriscar. Foi o governador do Paraná que tem sido colocado às vezes o Álvaro Dias, como alguém que pode estourar. Mas eu costumo dizer o seguinte: Álvaro Dias tem que se posto como candidato, é uma boa figura, mas a verdade é uma só: é o melhor candidato a vice que o país tem. Sorte de quem conseguir convencê-lo a ser seu vice-presidente, né? Não é um candidato tão competitivo, mas é o melhor candidato a vice-presidente que qualquer um desses daí pode ter. Eu só vejo 2 caminhos aí. Uma surpresa que eu não sei qual pode ser, mas há espaço para alguma coisa nova. E eu, desde já, vou deixar aqui uma provocação. Mas, sinceramente, Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, rosto novo, postura ideológica próxima do presidente Lula. Se o PT em algum momento resolve apoiar uma candidatura e a candidatura for a dessa menina, sinceramente, eu vejo chance de, depois de muito tempo, nós termos um candidato comunista com chance de ganhar uma eleição. E ela é boa de fala, hein? Eu gosto muito da... Você vê? Né? Gostava de entrevistá-la quando eu era deputada aqui em Brasília. E ela realmente é para os cocos, como diz, fala incisivamente. Ela para a gente arrematar,
posso mudar um pouquinho o verbo? À vontade. Vamos falar um pouquinho de Brasília. Falta, acho que 4 minutos só de programa. é agora. E Brasília, nós vamos ficar nessa mesmice também? Olha, Celso, Porque o pessoal de direita disse, não, nós estamos unidos e tal. Quem tiver bem na fita será o candidato ao governador. Eu dei uma entrevista... Rapaz, está todo mundo querendo só ser candidato, ninguém está querendo respeitar ninguém, mano, velho. Celso, eu dei uma entrevista agora, uns 10 dias atrás, para um jornal. Eu falei o seguinte, tem que procurar quem vai ser o candidato que vai disputar com o Hollenberg. Porque o Hollenberg está no segundo turno. Ele está no segundo turno. Enquanto a direita não se acerta para saber quem é o candidato, quem é o melhor, quem está bem na fita, ele é um candidato que está no segundo turno. Resta saber quem irá acompanhá-lo para o segundo turno. Certo. Isso é estatístico, ele é governador, tem a máquina, agrada uns, desagrada outros, e ele é concorrente naturalmente, por ser governador, então ele está no segundo turno. O primeiro turno, a gente tem que saber quem serão os candidatos. Porque tá falando aí, Jofran se desentendeu com Arruda, Jofran quis passar à frente do governador, ex-governador Arruda, o Arruda não tem mais o Jofran como seu pupilo, procura um outro nome, aí o PTB quer lançar um outro candidato, aí vem aquele centro-esquerda, combinado com Cristóvão Buarque, Rogério Rosso, parte da rede também tem acompanhado essas discussões. Então, o primeiro turno, Celso, teria como a gente dar uma sinalizada a partir de agora, do final de março para o início de abril, que é o tempo que acaba a janela para mudança de partido, é o tempo que as pessoas têm para estarem filiadas a um partido e poder concorrer às eleições, e também a desincompatibilização de cargos, pessoas que estão no governo ocupando alguns cargos. Então, a partir daí, dá para a gente definir quais os candidatos que disputarão com o governador Hollenberg no primeiro turno. Aí ficará mais fácil a gente ter ideia disso daí. Mas hoje, como diz o Lucas aqui, eu provoco vocês e tenho, como é que se diz assim, a ousadia de dizer que o governador Hollenberg está no segundo turno para disputar as eleições do Distrito Federal. Até porque não sabe com quem que ele vai concorrer, mano, velho. Exatamente. Essa, Celso, aí exatamente a surgir, isso daí. O Frejá está bem na fita. Essa indecisão aí só começaram a cair, ele. os próprios colegas dele a cair de pau, inventando briga com a Arruda e tudo mais. Porque o Arruda é de bater de frente e tudo mais, a gente sabe. Mas isso não quer dizer que haja uma inimizade política entre os dois, muito pelo contrário. E essa indecisão só beneficia o governador Hollenberg. Mas é lógico. Essa indecisão, essa briga entre Enquanto isso, ele está sozinho. Não constrói um projeto político, e enquanto não existe essa construção, aí acontece. Agradeço, Celso, pela participação no programa. Eu preciso de vocês daqui para frente. Estamos aí, a vocês de casa, agradeço tudo também. Bem. Né? Ô, Luca, obrigado por ter vindo. Bom te ver nesse ano de 2018, né? Obrigado, Celso. Estamos aí sempre que precisar. Pra gente, você sabe que é uma satisfação estar aqui nesse bate-papo gostoso com os amigos. Diz que tem quase 1 minuto. Você aposta em algum nome aqui em Brasília, não? Olha, eu acho, sinceramente, que o Jofran Frejá, com os apoios corretos, é candidato favorito à eleição. Agora, se tiver que crescer um outro nome... afora esse, sem o recalque da eleição anterior que o Jofran carrega, aí eu acredito que o governador Rodrigo Hollenberg tem a probabilidade maior. Mas no cenário de hoje, eu acredito em Jofran Frejá com os apoios corretos como favorito. Se eles fizerem aquilo que disseram, né? Quem tiver bem na fita, chegar na frente, você vai ser o governador, você vai ser o candidato a vice-governador, você e você serão os senadores. Vocês agora vão disputar aí deputado federal, deputado distrital e vamos nós, né? Não serão. Tá bem. Se não forem inteligentes, mais 4 anos de Rodrigo Hollenberg. Obrigado. Obrigado. Preciso de vocês demais nesse ano aí. Demais. É um ano complicado em termos eleitorais e aí a ciência política tem que estar presente explicando coisas que a gente não entende. E principalmente eu, porque falaram aí de estar na palma da mão, o meu fala e escuta só. Grande abraço.